Perfeito, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo deixar também o chat aberto. Deixa eu ver se tudo dá certo aqui. Só um instante, pessoal, que aqui eu não vou conseguir deixar o chat aberto. Deixa eu abrir o chat por um outro lugar, que aí fica melhor. Espera só um pouquinho. Ótimo, agora eu consigo ver o chat com tranquilidade. Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Deixa eu só aceitar as pessoas aqui, admitir as pessoas no chat, perfeito. Bom, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e animados para o nosso segundo simulado da UiVets. Esse é o nosso compromisso, na verdade, com você, aluno, para tentar formular melhor a nossa formação acadêmica e preparar você que está tentando ingressar no internato ou em uma residência para chegar muito mais preparado. Agora, pessoal, com vocês, eu já estou aqui no chat paralelo na minha lateral. Qualquer coisa, vocês podem sim interferir, falar durante a apresentação. A nossa ideia dessa correção é fazer que nem a gente fez no primeiro. Quem participou do primeiro lembra muito bem que eu tinha todas as questões em PowerPoint e a minha ideia era ir lendo com vocês essas questões e tentando adivinhar, vamos assim dizer, né, interpretar qual seria a melhor resposta para todos eles. Para fazer jus ao primeiro, eu também tentei nesse segundo não ler as perguntas antes, para que a gente fosse surpreendido de fato juntos, para que formulássemos esse conhecimento de uma forma mais adequada. Perfeito? Todos prontos? Vamos lá, estou vendo aqui se o pessoal está mandando o e-mail para mandar o PDF. Depois fiquem tranquilos que terminando a apresentação a gente consegue responder toda essa parte do PDF e envio também. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, vamos começar esse nosso simulado. A primeira questão do nosso simulado, pessoal, vamos lá, sobre a diabetes mellitus, avaliando as seguintes afirmações. Então temos 4 afirmações e provavelmente a gente vai ter que responder qual delas está certo ou errada. Vamos ler a número 1. Sua etiologia é multifatorial. De fato, diabetes mellitus ela pode vir de muitos fatores. Então, ela está relacionada com obesidade, pancreatite e com o uso de alguns fármacos? Esta afirmação aparentemente está dentro do aceitável, porque nós vemos a obesidade como uma doença, uma comorbidade que pode de fato gerar a diabetes mellitus nesse paciente. Pancreatite, a gente está falando do órgão em questão com uma inflamação, são situações diferentes, né? Nós temos um pâncreas exócrino no caso da pancreatite afetado, mas nada impede que esse pâncreas exócrino culmine numa alteração também no pâncreas endócrino. E nem a gente pensa de uso de fármacos, de fato também está correto, por quê? Porque nós temos os glicocorticoides ali com os nossos anti-inflamatórios esteroidais como um dos maiores causadores de resistência insulínica, também causando como consequência, lógico que não é uma dose, o uso crônico em doses mais elevadas pode de fato gerar diabetes mellitus. Então a 1 está correto. Vamos ver a 2. As manifestações clínicas mais comuns são poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. E os achados laboratoriais incluem principalmente hiperglicemia em jejum e glicosúria. Também está certo, pessoal. Aqui a gente tem os 4 P's do paciente com diabetes, né? Que é poliúria, urinar em demasia, polidipsia, querer beber muito mais água, polifagia, a fome, uma fome excessiva e o perda de peso, porque esse paciente ao contrário do que a gente imagina, ele não tem glicose dentro da célula. As glicoses estão fora da célula. Então, ele não costuma utilizar essa glicose como energia. Então, por isso que ele perde peso. Ele acaba deteriorando a parte muscular e também a parte de gordura do corpo e acaba perdendo o peso. E os achados laboratoriais, óbvio que tem muito mais do que esse, mas de fato, hiperglicemia é um sinal bem característico, ou seja, a glicemia mais alta, e glicosúria, que é de fato quando eu passo o limite osmolar de glicose no sangue e consigo passar essa glicose para a urina. Então tá certo também. Vamos ver a 3. Para o diagnóstico é fundamental a dosagem da glicemia e da presença de glicose na urina. Entretanto, em gatos é indicado dosar a concentração de frutosamina no soro. Também está correto, hein? Eu tô achando que acho que todas vão vir corretas, hein? Porque olha só,
Quando a gente pensa em diagnóstico, de fato, dosar a glicemia é uma coisa bem importante, a gente já definiu isso na pergunta número 2, e a urina também é importante para ver a glicosúria. E nos gatos, o gato ele é muito mais neoglicogênico do que o cão. Tá? A Ingrid perguntou, em cães também funciona? Funciona também, Ingrid. A frutosamina ela é indicada para a gente olhar os últimos 30 dias, como estava o status glicêmico desse paciente. Tá? Então, a gente recomenda até em uso de terapia insulínica, a gente repita essa frutosamina depois de uns 30 dias ali que vocês começaram a terapia para ver o controle glicêmico. Como o gato ele é muito neoglicogênico, a frutosamina parece uma boa alternativa, já que a glicemia, se você olhar para o gato, muitas vezes ela aumenta, né, de estresse, e ele é um paciente que costuma estar bastante estressado fora do ambiente comum dele, ok? Vamos lá para 4, então. A hiperglicemia induzida por estresse dificulta o diagnóstico em cães. De fato, a hiperglicemia de estresse ela dificulta o diagnóstico, mas muito mais em gatos do que em cães, porque a gente acabou de afirmar na pergunta número 3 que de fato é muito mais difícil fazer esse controle em felinos. Então a 4 está errada. Vamos ver as alternativas que nós temos aqui. Na A nós temos a 1, 2 e 4, então não é a A. A B temos 1, 2 e 3, então vamos ver, provavelmente é a B, que a gente vai chutar aqui, né? B, todo mundo colocou B? Perfeito. E provavelmente a gente acertou isso daqui, pessoal, porque o que deu a nossa ideia aqui de um erro provavelmente foi a 4, porque de fato a hiperglicemia de estresse ela pode ser um dificultador. Só que em cães a gente consegue ver com mais facilidade. Eu posso dosar logo depois que esse cão fica mais calmo, porque ela não costuma ser tão perene quanto em felinos. Por isso que em felinos a gente acaba dosando a frutosamina também. Perfeito? Então, acertamos, ó, vi que a Isadora colocou B, né? A Ingrid também concordou. Então, temos duas pessoas, hein? Vamos lá, temos 45 participantes hoje nesse nosso simulado. Eu quero que vocês interajam bastante comigo aqui para a gente conseguir chegar nessa explicação. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui, opa, já cantei a bola aqui errado nesse daqui, hein? Mas vamos ver a questão número 2, o que que ele fala pra gente? Um cão da raça Yorkshire de 6 anos foi atendido na Wivetes Moca. A opção A, ela já veio logo de cara aqui, né? Não entrou na animação correta. Com histórico de tosse crônica, o pet não possui contactantes e é castrado, apresenta sobrepeso e faz passeios quinzenais. Ao exame físico, verificou-se que a temperatura estava dentro da normalidade e a hidratação adequada, mucosas normocoradas, ausência de secreção nasal e uma oximetria de 98%. Então aqui a gente olhou os parâmetros todos aparentemente dentro da normalidade. Até a ausculta cardiopulmonar também estava sem alterações. Em palpação da traqueia, iniciou-se um quadro de tosse improdutiva. Realizou-se exames laboratoriais de imagem, os quais não demonstraram alterações. Com base nesse achado, podemos afirmar que a maior suspeita diagnóstica e de fato, já veio cantando antes aqui o A para a gente, porque de fato ela é a correta. Então, eu nem olhei as anteriores, mas sinal de tosse positivo em traqueia, esses pacientes, quando vocês palpam a traqueia deles, o que que acontece? Como o colapso ele é uma estenose, né, vai fechando cada vez mais o lumen traqueal deste paciente, quando vocês encostam nessa região, vocês acabam quase obliterando a passagem de ar. E aí, como uma tentativa de abertura desesperada dessa via aérea, ele faz a expulsão desse ar com um pouco mais de ênfase, que é de fato o sinal de tosse. Tá? Então, de fato, pneumonia não, porque pneumonia nós veríamos outras alterações, não tosse, talvez fosse até uma tosse mais produtiva. A traqueobronquite infecciosa poderia ser um sinal? Traqueobronquite infecciosa poderia ser um sinal de tosse positiva, tá? Porém, muitos desses pacientes apresentam também secreção nasal, eles apresentam até um pouco mais de hipertermia, né, que é um quadro mais febril, porque é um processo infeccioso. De fato, mostra que o problema está na traqueia, mas como tudo nesse paciente está dentro da normalidade, provavelmente não seria uma traqueobronquite infecciosa canina, ou estaria muito no começo, tá? E a traqueite não infecciosa, provavelmente não também, porque esse paciente ele viria com histórico de algo a mais. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram no chat. Os exames de imagem não mostram colapso? Podem mostrar, mas Isadora, o grande problema do colapso de traqueia é que, às vezes, dependendo da fase inspiratória ou expiratória que você radiografa, lembra que a raio-x é uma foto, tá?
Então, na hora que vocês tiram essa foto, pode ser que a traqueia esteja já num formato mais cilíndrico. Então, até a gente recomenda que para o raio-x, ele de fato ser mais diagnóstico para colapso de traqueia, o legal é a gente radiografar numa posição que a gente chama de tangencial. Porque aí eu vejo ela de frente, não ela de lado, porque o raio-x de lateral pode ser que esse paciente da fase respiratória você pegue ela com a traqueia aberta, tá? Então por isso que muitas vezes a gente não recomenda esse tipo de exame, a não ser que a gente radiografe de forma tangencial. Vamos ver a Bianca. Fiquei na dúvida por conta que os exames de imagem não deram alterações e raio-x não teria alteração. Acho que eu consegui explicar agora esse ponto, né? Foi o pessoal, conseguiríamos ver a estenose na traqueia em uma radiografia da região? Depende, pessoal. Boa parte das estenoses, então quando eu tiver essa estenose muito marcante, aí não precisa muito de exame de imagem. Vocês vão olhar rapidamente o raio-x, ele está estenosado para todo ponto, tá? Mas, de fato, quando eu tenho um colapso grau 2, um exemplo, um grau 2, que é um grau mais leve, provavelmente o raio-x lateral vocês não vão encontrar, vocês só vão encontrar ele na tangencial. Perfeito? Ó, é como luxação de patela, então o raio-x ajuda mais o diagnóstico mesmo é pelo exame físico. A gente precisa lembrar, Isadora, esse é um ponto bem importante que você colocou aqui, pessoal. O que que acontece? A gente acaba muitas vezes se tornando vítima da tecnologia e diagnosticando pacientes com resultados de exame. Só que a gente precisa lembrar que aquela frase que a gente sempre usa muito, que a clínica é soberana, ela de fato é soberana. O exame, pessoal, ele é complementar. Ele não pode vir para confundir a cabeça de vocês. Ele é complementar ao quê? A uma hipótese diagnóstica que vocês previamente já tinham. Perfeito? Então aqui eu não diria que ele entra como um, que você colocou ali a mais, o exame físico é o que fecha. O exame físico mais a manifestação clínica de anamnese, isso já fecharia por volta de 85% do diagnóstico. O exame complementar, ele coroa o diagnóstico de vocês. Então é como no caso da luxação de patela, o diagnóstico é clínico. O raio-x ele complementa. Perfeito? Essa aqui ficou fácil, né, pessoal? Porque a opção A ela entrou antes de todas as outras, né? Vamos para a questão 3, então. Provavelmente, deixa eu até ver aqui, pessoal, se tem algum erro de formatação, porque está entrando as perguntas, as respostas depois. Deixa eu só parar de compartilhar. Problemas tecnológicos modernos. Provavelmente vocês já estão colocando D, porque provavelmente na anterior também deu esse tipo de erro, né? Deixa eu ver aqui vocês que colocaram isso. Vamos só tirar aqui. Eu vou tentar dar um clean em todas para facilitar. Eu vou tirar todas as apresentações, que aí eu acho que facilita bastante para a gente. O pessoal já está tirando sarro, né? Porque ficou em pronto aqui. Deixa eu só fechar aqui para vocês rapidinho. Só tirar aqui que os problemas tecnológicos da nossa ciência hoje aqui, perfeito, deixa eu tirar todos. Vamos já tirar todos aqui de questão. Vai ser no dedo mesmo, pessoal. Rapidinho. Entra aquele momento que entraria o troubleshooting, né? Daquelas. Temos problemas de passagem aqui. Deixa eu só confirmar se todos estão animados. Rápido. Aqui está legal. Eu tirei já as apresentações que estavam com problema e agora não vai ficar tão fácil assim, hein? Porque agora sem a apresentação dando problema, a gente vai ter que pensar juntos mesmo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Pronto. Agora foi, hein? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó, fiz o simulado na semana passada e corrigi pelo gabarito. Minha futura R-Parse, então. Ó, o pessoal já está acompanhando, até o pessoal que já está bem entusiasmado aqui para o programa de residência, hein? Ó, que tipo de histórico podemos ver em uma traqueite não infecciosa que diferenciaria do colapso de traqueia? Excelente pergunta, hein, Isadora? Normalmente, quando a gente tem uma traqueite, ó, vamos pensar junto pela manifestação clínica do paciente. Se é uma traqueite, o problema está na inflamação da traqueia, tá? Se ela não é infecciosa, provavelmente essa traqueite ou ela é traumática ou ela é uma inflamação não causada por uma infecção.
Então, inflamações não causadas por infecção costumam ser por ou inalantes que sejam tóxicos, vamos pensar em algum produto químico que esse paciente possa ter inalado ou até feito falsa via, que aí causa essa inflamação nesta região, tá? Diferente de um caso de infeccioso, que eu veria o histórico de contato com outros cães, que possa ter ido em passeio, tenha ido numa creche, que já justifica muitas vezes esse paciente ter contato com animais que eventualmente tenham uma bordetela, bronco séptico, um processo ali que seja mais infeccioso, seja ele viral ou bacteriano. Perfeito? Consegui esclarecer? Me dê aqui o feedback no chat para ver se está tudo certo. Boa! Então vamos para a questão número 3, que eu vi que vocês já chutaram a opção D. Agora, sem tirar as apresentações, vamos ver. Um pug de 3 anos chega para o atendimento na Uivetes Pompeia devido a 2 episódios de síncope. Então ele estava desmaiando, ele teve 2 desmaios e é jovem. Tutor refere paciente em bom estado geral até o ocorrido, nega antecedentes mórbidos. Em exame físico, paciente responsivo com parâmetros estáveis, apenas respiração ruidosa com estridores superiores. Diante do histórico, qual a suspeita diagnóstica? Finalizar o exame físico completo para a correção da avaliação do paciente e encaminhá-lo para internação. Corpo estranho em vias aéreas, arritmia, doença valvar ou síndrome do braxcefálico. De fato, essa questão que vocês tinham colocado aqui, né, D, ela faz mais sentido, porque vamos ver, vamos pensar por que não seria um corpo estranho em vias aéreas. Um cão jovem, ele poderia ter um corpo estranho em uma via aérea, mas aí o cliente dele provavelmente teria visto uma piora clínica frente a alguma ingestão desse corpo estranho que poderia passar. A arritmia poderia ser. Poderia, porém, um cão jovem, eles costumam ter menos arritmias do que cães mais idosos. Isso aqui não descarta a possibilidade dele ter uma arritmia, hein, pessoal. É sempre muito importante esses pacientes a gente colocar no pronto atendimento, fazer um descarte de manifestações que justifiquem essas alterações, tá? Então é sempre bom colocá-lo pelo menos no monitor cardíaco, tá? Doença valvar, somente se esse paciente tivesse uma endocardiose de mitral de forma juvenil, né? Ele tenha nascido de forma congênita. Agora, um pug de 3 anos, a chance dele ter de fato a síndrome do braxcefálico é bem grande. Por quê? Porque ele já é um braxcefálico. Aí muitos desses pacientes, aqui fica uma dica de ouro para vocês, muitos desses pacientes eles acabam tendo alteração primeiro em narinas. E a gente esquece desse detalhe porque a gente sempre busca a alteração em traqueia, mas muitos deles começam com estenose de narina, depois evoluem também para um prolongamento de palato e por último, às vezes ele tem o colapso traqueal. É óbvio que se esse paciente ele nasceu com as alterações da síndrome braxcefálica, ele não vai ter o colapso. Ele vai ter a hipoplasia de traqueia. E a palavra hipoplasia é que nasceu com, tá? Então ele já nasceu com a traqueia com o lúmen mais estreito, tá? A diferença de colapso de traqueia para o hipoplasia é que a hipoplasia ela nasceu com ela e o colapso esse paciente ele adquiriu ao longo da vida. A Carolina coloca: Pugs e Bulldogs são campeões da síndrome do braxcefálico. Perfeito, são mesmo. Principalmente quando a gente olha para eles e acha que eles são atletas e leva ele no parque ao meio-dia. Esse paciente quase sempre chega com uma hipertermia na situação de urgência e emergência hospitalar. Perfeito? Vamos para o número 4. Aqui também eu tirei já as apresentações para a gente não ter erro e talvez cantar a bola antes da hora, né? Então, a questão 4. Paciente canino macho SRD com 7 meses foi atendido na Uivetes Rebouças com histórico de diarreia pastosa e perda de peso. Tutor refere paciente ativo e com nornorexia, tá? Perfeito. Então, ele tem um paciente jovem, está ativo com nornorexia, mas está com histórico de diarreia e perda de peso. Se ele já tem um histórico de perda de peso, ele já vem caminhando com essa manifestação há algum tempo. Alimentação à base de dieta natural, sem uso de suplementação, e ao exame físico observou-se a temperatura de 38,8 graus Celsius, temperatura normal, desidratação leve, distensão abdominal com leve sensibilidade à palpação, realizou-se glicemia 72 mg por decilitro e hemograma, a qual apresentou hematócrito limítrofe inferior e uma leucocitose por eosinofilia. Isso aqui nos diz muito, hein?
leucocitose com eosinofilia. Diante das informações, qual sua suspeita diagnóstica? Poderia ser parvo que esse paciente tem? Até poderia, mas muito provavelmente uma das queixas principais que esse cliente teria é a hematoquesia. Tá? Esse paciente, ele de fato tem diarreia, mas é uma hematoquesia tão importante porque o parvovírus ele acaba destruindo a cripta intestinal. Então, esses pacientes eles acabam perdendo bastante peso porque eles não conseguem absorver o alimento que eles estão ingerindo. Erliquiose poderia, mas é menos provável aqui que causaria toda essa alteração. Agora, o que eu vi que vocês colocaram aqui é a C, né? Parasitismo intestinal, de fato, é a que mais encaixa aqui. Paciente de 7 meses, a chance dele ter um parasitismo intestinal é muito grande. Principalmente quando o cliente ele vem sem histórico, talvez, de fazer uma boa profilaxia em casa, e ainda muito jovem, eles ainda estão nessa fase de adaptação onde o organismo deles estão aprendendo a conviver com todas as intempéries que o intestino pode ter. De fato, a nutrição natural, sem uso de suplementação, que seria a D, poderia ser um quadro? Poderia. Mas como esse paciente ele está em desenvolvimento, a chance dele ter parasitismo é gigantesco. Então é verdade que aqui fica mais uma dica para vocês. Um dos principais fatores que a gente precisa descartar quando a gente encontra um paciente com diarreia de intestino delgado, a principal é a primeira que a gente tem que descartar, é o parasitismo intestinal. Tá? Então, mesmo que o cliente fala, puxa, já fiz todo o controle, vale a pena a gente revisar e muitas vezes até repetir esse controle, porque qualquer outra grande alteração intestinal pode gerar um desbalanço e é muito comum deles terem e desenvolverem um parasitismo. Tá, ó. E é perfeito o que a Ingrid falou, né? Ó, eosinofilia está muito característico, né? O eosinófilo, pessoal, ele é uma das células de defesa do nosso organismo que ele costuma aumentar principalmente em reações de hipersensibilidade, tá? E parasitismo. Então, por isso que eu falei que esse quadro ali de leucocitose por eosinofilia, eu concordo com a Ingrid, foi um grande chamariz aqui para suspeitar de parasitismo intestinal. A Isadora coloca, poderia, mas se fosse parvo, ele estaria mais apático pela hematoquesia, com toda certeza, tá? Não é uma coisa que passa desapercebido, viu, Isadora? Normalmente os clientes, eles costumam reclamar bastante desse ponto, e com toda razão, porque esse paciente, ele desidrata muito e perde muita energia, porque, de fato, a destruição intestinal de uma doença viral, como é o caso da parvovirose, é muito intensa, tá? Ela é muito intensa mesmo. Acertamos 4 questões juntas, hein? Pessoal, alguém colocou alguma coisa diferente nessas 4 questões até agora? Tá todo mundo comigo aqui? Beleza, então vamos para número 5 agora, pessoal. Questão número 5. Uma fêmea canino SRD de 10 anos chegou para o atendimento na Oivete Sena Madureira devido ao histórico de anorexia, êmese, perda de peso progressiva e polidipsia. Tutora não sabe informar sobre urina e fezes, pois tem mais pets em casa. Isso é muito comum de acontecer, né? E principalmente de donos de pets que tem mais de um pet em casa. É difícil até a gente relatar se eles estão bebendo água adequadamente, como é que tá a urina, porque isso às vezes se confunde bastante entre os pets que eles têm. Tá? Em exame físico, o paciente apresenta mucosas hipocoradas, desidratação moderada, emaciação, halitose e apatia. Qual sua suspeita diagnóstica e exames a serem solicitados? Vamos lá, vamos acompanhar aqui todo mundo marcando 100, vamos ver. Gengivite causando essa alteração? Poxa vida, pensando na mucosa faz até sentido, mas uma gengivite desidratar o paciente de forma moderada tem que ser uma baita gengivite para esse paciente, um complexo estomatite gengivite, pelo menos, né? Hemograma, perfil bioquímico, glicemia e lactato, até faz sentido, mas a gengivite eu acho que não está causando isso nesse paciente. Erliquiose poderia? Poderia, mas esse paciente provavelmente viria com outras manifestações. Ó, o SDMA que a Ingrid está colocando é um coringa, o SRA não acha? Para entender, o SDMA, no caso que vocês estão marcando na C, né? Que é a doença renal crônica, o SDMA, o Ingrid, ele é um marcador que veio, na verdade, como opção para nós na medicina veterinária, como um marcador precoce, tá? Aqui seria se é um coringa, o senhor não acha? Ele sim, eu acho que ele pode ser um a mais aqui para a gente fazer. Se a gente for pensar em indicações, faz sentido a gente indicar o que é o melhor para o nosso cliente? Sempre faz sentido, tá? Mas vamos pensar aqui, se a doença renal crônica fecha, porque por enquanto a gente ainda não viu as demais.
Doença renal crônica em um SRD de 10 anos faz sentido. Então, ele já teve tempo ali para poder perder massa de néfron desse rim. E lembrando que o néfron ele é uma célula que não vai voltar mais. Depois que você perdeu, eu não tenho regeneração dessa massa de néfrons, ok? Então, pensando em doença renal crônica, um hemograma vai me mostrar um sinal de anemia, que esse paciente pode até apresentar ao longo da vida, né, pela perda da produção de eritropoetina. O perfil bioquímico, o perfil de eletrólitos perfeito, faz todo sentido aqui no doença renal crônica. Hemogasometria, o que a gente poderia encontrar na hemogasometria? A gente poderia até, pessoal, olha que coisa interessante, no hemogaso, a gente poderia ver duas etapas que poderiam estar acontecendo com esse paciente. A primeira de todas é em que fase da doença renal crônica ele está. Se é uma fase urêmica, e na fase urêmica eu vou ver uma acidose, que nem a Ingrid colocou, uma acidose, só que aqui legal, se ele estiver na uremia, ele tem uma acidose por ganho de ácido, tá? Ácido esse que é o ácido urêmico, ok? Só que eu posso também pegar ele numa outra fase de acidose, que é uma acidose por perda de base, que aí ele está perdendo bicarbonato, ele não está ganhando ácido. Na primeira situação, eu vou muitas vezes hidratar esse paciente, melhorar o status geral desse paciente, e na segunda situação, eu vou repor base para ele que ele perdeu. Perdeu por onde? Pelo próprio rim. Tá? Então, olha que coisa interessante. A hemogaso aqui, muita gente fala assim, poxa, vamos matar o problema no hemograma, o perfil bioquímico e o perfil eletrolítico. A hemogaso vai ajudar vocês a saber em que fase da parte urêmica que ele está, se é urêmica ou perda de base. Glicemia é sempre muito importante nesses pacientes, até para acompanhar se na urinálise que aparece depois esse paciente tem uma perda de glicemia, uma perda de glicose pela urina. Ultrassom abdominal vai ajudar bastante a gente a ver o tamanho desse rim e ver se ele tem mais alguma alteração que justifique esta alteração que a gente justifica dele da perda de massa de néfrons, ok? O SDMA a gente já debateu, ele de fato ele vem para ver uma fase muito mais precoce, alterações mais precoces do que de fato perda de creatinina, aumento de creatinina e aumento de ureia. E os reticulócitos aqui, eles coroam esse hemograma nos falando o seguinte, que são células jovens. Se eu não tenho produção de células jovens, hemácias jovens, e o paciente está anêmico, ele apresenta uma anemia arregenerativa, o que é muito característico de pacientes que estão em fases avançadas de doença renal crônica. A Isadora colocou aqui, ó, a contagem de reticulócitos seria por conta da mucosa hipocorada para classificar uma possível anemia? Perfeito, é isso aí. Porque aí a nossa ideia é ver se ela é uma anemia arregenerativa ou regenerativa, ok? Ó, também para nortear a perda, né, professora, em porcentagem. Perfeito, é isso daí. A gente vai acompanhar se esse paciente ele está numa anemia, se ele começa numa anemia regenerativa e depois ele evolui para uma anemia regenerativa, que é muito característica de quem está perdendo néfrons. Lembrando que este rim, pessoal, ele também tem uma função hormonal importante, que é, de fato, a liberação da eritropoetina. Fez sentido? Perfeito, pessoal. Ó, perde córtex renal. É isso mesmo. Perfeito? Show de bola, pessoal. Então vamos lá para a 6. Bom, a 6 eu não tirei a apresentação, provavelmente porque ela estava certa. Ela estava entrando na apresentação certinha. Então, na 6, ela era direto e reto que a gente tinha que analisar e assinalar a alternativa que é verdadeira. Vamos ver. Opção A, midríase é a contração pupilar. Vamos pensar, midríase, eu estou com ela dilatada, então ela não está contraindo, ela está relaxando. Então não é. Perfeito, essa aqui não é. Todos os pacientes que apresentam midríase devem ser encaminhados para avaliação com oftalmologista? Não necessariamente. Às vezes eu posso estar midriático assustado, porque se eu ficar assustado, de fato a pupila ela relaxa bastante para entrar mais luz e vocês consigam enxergar melhor até. Ok? Então também não é a B. C. Paciente midriático sempre terão ausência de resposta do estímulo luminoso? Pelo contrário, se o nervo óptico dele estiver preservado e o fundo de olho dele estiver preservado, provavelmente esse paciente ele vai ter uma resposta ao estímulo luminoso exacerbada, não ausente. Em caso de alteração central, o paciente poderá apresentar anisocoria. Isso está certo, porque a depender da lesão que eu tiver
central desse paciente, a inervação para esses dois lados dos nervos ópticos fazem com que esse paciente tenha anisocoria, que é diâmetro e tamanho de pupilas diferentes de um lado para o outro. Tá? Então, eu posso ter um paciente com um lado em midríase e outro lado em miose. Esse paciente agora está em anisocoria. Perfeito? Então, a alternativa correta tem que ser AD. E é AD mesmo. Ó, vi que o pessoal marcou bastante AD. Acertamos juntos, hein? Boa! Então vamos para 7 agora, pessoal. Bob é um canino SRD de aproximadamente 8 anos, resgatado recentemente. Seu tutor chega na Ivete Santana, referindo que notou quadros de disúria, estrangúria e tenesmo. Nega ter observado outras alterações. Em exame físico, o paciente apresenta as seguintes alterações: score corporal reduzido, desidratação leve, mucosas levemente hipocoradas e secreção purulenta no pênis. Qual a suspeita diagnóstico que nós temos e quais exames a gente solicita? Vamos, antes de apresentar as perguntas, vamos tentar ver se a gente consegue entender bem o que está acontecendo com esse paciente. Ele está com tenesmo, ou seja, dificuldade para urinar. Ele está com estrangúria, ou seja, ele está tentando urinar e não está conseguindo, então ele tem dificuldade para defecar e tem dificuldade para urinar. Isso é importante. E outras alterações a gente não notou nada. O score corporal dele está reduzido e ele está levemente desidratado, mucosa levemente hipocorada, com uma secreção purulenta no pênis. Vamos ver o que nós temos aqui. Opção A, urolitíase. Urolitíase de fato causaria disúria e estrangúria, mas não tenesmo, né? Então a gente já não vai de A porque A está errado. B, infecção do trato urinário. Infecção do trato urinário seria o mesmo raciocínio aqui da parte da urolitíase, porém não teria alteração de tenesmo. Esse paciente ele não teria tenesmo. Prostatopatia, aqui começa a ficar melhor. Porque, ó, prostatopatia, pessoal, fecharia bem, porque se eu tiver uma alteração prostática, um cisto prostático, ou uma próstata aumentada, uma hiperplasia prostática, esses pacientes, eles acabam aumentando tanto de tamanho que a uretra prostática acaba ficando como? Muito estreita, tá? E aí, acima desse canal, nós temos também o cólon passando, o reto passando desse paciente. Então, eu posso fazer uma compressão também do reto. Então, ele teria as duas alterações. E quando a gente pensa nessa prostatopatia, eventualmente ele pode ter, eu vi que colocaram aqui, ó, prostatite, bem comum. E aí sim ele teria um pouco de secreção também saindo pelo pênis, tá? Então, parece que fecha bem a C. Vamos ver se a D se não fecha. Neoplasia urinária, aí a gente chutou muito pro alto, né? Eu acho que a C ela fecha realmente muito melhor. E aí um hemograma ajudaria bastante a gente interpretar se essa secreção purulenta ela é uma questão local, né? Um processo infeccioso local, ou se eu já tenho acesso sistêmico desse paciente. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Deixa eu só ver aqui. Fechado. Boa. Perfil bioquímico vai ajudar bastante a gente ver parte de ureia e creatinina, LTF e albumina, vai ajudar bastante a gente ver sinais de processo infeccioso, como que estão essas alterações, como é que está a função renal desse paciente, se essa estrangúria já está justificando ele ter uma concentração dos compostos nitrogenados. Glicemia ajuda bastante, o ultrassom abdominal nem sempre eu vou encontrar aumento de próstata, tanto é verdade que aqui o ideal seria a gente muitas vezes acompanhar por uma tomografia, ok? Urinálise e urocultura, faz sentido a opção C, pessoal. Vamos ver se é a C que pisca? É ela mesmo. Então, recapitulando, esse paciente provavelmente ele deve ter uma prostatopatia. É óbvio que aqui é só de forma bem genérica o que ele tem, né? Ele pode ter tanto um cisto prostático, uma prostatite, algum processo inflamatório infeccioso, até por isso que ele teve secreção purulenta no pênis. E com mucosas hipocoradas, uma leve desidratação, isso vem talvez de um pouco de dor que esse paciente vem sentindo, ou até já um processo infeccioso mais sistêmico. Perfeito, acertamos a 7 também. Vamos lá para 8, pessoal. Billy é um bulldog francês de 6 anos que chega para atendimento de emergência na Oivetes Brasleme, devido ao quadro de paralisia de membros pélvicos. Sua tutora relata que ao buscá-lo na creche no início da tarde, notou que ele estava com um andar diferente, demonstrando certa incoordenação. E muitas vezes esses clientes eles não sabem que tipo de andar, eles só notam que de fato está andando diferente. E muitas vezes o cliente até fala para a gente que esses pacientes estão com andar de bêbado. Tá? Isso é bem comum a gente muitas vezes pegar desse jeito, tá?
Então eles falam aqui, ó, ao chegar em casa, Bob foi pular do sofá quando apresentou vocalização e não se manteve mais em estação. Ah, então aqui, ó, ele pulou, fez algum esforço e não conseguiu ficar mais de pé. Isso é um dado bem importante, porque provavelmente teve um trauma ao pular ali do sofá. Ao exame físico, o paciente apresenta sinais de algia intensa, então está doendo, não permitindo uma avaliação física completa, reflexos reduzidos a ausentes em membros pélvicos. Isso diz bastante para a gente onde provavelmente está o problema. Estava taquipneico, provavelmente isso aqui é por dor, e leve cianose de língua. Por talvez fazer tanto esforço, a fração inspiratória e expiratória dele entrou em quase equilíbrio, quase 1 para 1, e ele provavelmente não conseguiu trocar muito bem gás carbônico e oxigênio. Qual a suspeita diagnóstica? Está todo mundo colocando a B. Vamos ver o que nós temos. Neuropatia hipotiroideia até poderia causar alteração em membros pélvicos, mas não seria agudo e não teria essa vocalização ao tentar pular do sofá. Vocês falaram a B, né? Uma protusão e extrusão discal, isso justifica bem, porque é algo agudo. E aí eu tenho uma compressão medular muito importante, que gera bastante dor. E a depender de onde for essa compressão medular, pode até afetar a parte respiratória, principalmente do diafragma desse paciente. Então, fecha bem a possibilidade aqui para gente. Neoplasia medular até causaria essa manifestação também, mas não seria tão agudo. O que está chamando bastante atenção, e provavelmente é a B mesmo, vamos ver se é a B? É a B mesmo. O que está dando bastante clareza aqui para a gente é que foi algo agudo. Ele não estava andando bem, estava meio coordenado, mas pulou do sofá e vocalizou depois. Então mostra que é um sinal de trauma que ele teve aqui, né? A Isadora colocou que o ortopedista em mim gritou protusão. É isso. Muito claro, vocês mandaram bem aqui mesmo. Tá? Atualmente estou vendo bastante o caso da D. Tem pego bastante meningoencefalite granulomatosa, é bem comum, principalmente em algumas espécies, né? A gente pega bastante MEG em Lhasa, em Shih Tzu, Pug e Bulldog. É bem comum isso apresentar mesmo. Só que aí, diferente, Ingrid, dessa manifestação, até poderia causar alteração ortopédica, como causou aqui, mas não seria após pular de um sofá. O tutor provavelmente falaria que isso veio evoluindo a ponto de causar a alteração. Então, isso aqui provavelmente de fato é a B, porque cantou a bola do trauma aqui pra gente, né? O trauma bem comum, um trauma medular. Não, perfeito, é isso. A gente está tentando aqui, Ingrid, vamos tentar juntos mesmo, é para tentar ver o que possivelmente pode somar e o que pode atrapalhar a gente no quadro, né? Não, e que coisa, desde que eu tô na rotina, assim, eu já atendi alguns, mas nunca tive uma incidência muito alta. Importante a gente ver esse relato, porque pode ser que alguma coisa tenha mudado nesses últimos tempos e vale a pena a nossa atenção maior para esse tipo de situação mesmo. Vamos lá, pessoal, para a questão 9, então. A 9, nós temos um cão de 6 anos que chega para atendimento na Uivetes Mundo Animal, uma das nossas unidades lá de Porto Alegre, agora que está até no novo endereço, que é na Nilo Peçanha, uma unidade super nova, super bonita. Quem é da região, vale a pena passar lá para conhecer. Devido à hiporexia e quadros de êmese e diarreia pastosa. Tutora refere que o paciente estava bem. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto. Se puder verificar. Boa, conseguimos. Pronto, estava mutado também, agora eu voltei. Então, a tutora refere que o paciente estava bem, mas há 48 horas vem apresentando as manifestações e que elas estão se intensificando. Então, ele tinha manifestação de hiporexia, quadro de êmese e diarreia pastosa que foi piorando nas últimas 48 horas. Nega antecedentes mórbidos e relata vacinação atualizada há 3 meses. Então, 3 meses atrás vacinou. E a administração de vermífugo há 3 dias com pedaços de carne de churrasco, pois tem dificuldade de administração. Aqui nós temos a cara da imprudência alimentar cantando aqui, né? Olha só a imprudência alimentar gritando uma pancreatite, que nem a Isadora está falando. Vamos ver se tem nas opções. Em exame físico, o paciente apresenta cialorreia, desidratação e dor abdominal difusa. Diante do histórico, o que a gente pode suspeitar? Vamos ver o que temos aqui de opção. Doença renal crônica, acho pouco provável, né? Colangite até justificaria, mas não é uma evolução assim tão abrupta como essa das 48 horas.
Duodenite justificaria um quadro de vômito, mas agora, por que raios ele teria uma duodenite? Talvez, de fato, eu esteja com vocês, viu, pessoal? Pancreatite, de fato, acertamos. Pancreatite é uma alteração bem comum, principalmente nesses pacientes que apresentam imprudência alimentar, tá? E essa imprudência alimentar, ela é bem comum, principalmente quando eles vão para churrasco. E às vezes, pessoal, para o cliente isso não é um absurdo, porque o paciente sempre comeu aquilo. Aí quando vocês perguntam, ele comeu alguma coisa diferente? Normalmente a resposta é não. E eles têm razão, porque ele sempre comeu aquilo, ele sempre comeu churrasco. Né? Então, isso é bem importante da anamnese, a gente também melhorar um pouco a forma com que a gente pergunta para o cliente. Tá? E de fato, aqui a pancreatite causaria uma duodenite que justifica os quadros de êmese, porque o pâncreas direito, o ramo direito está colado no duodeno, e poderia ter uma diarreia, porque o pâncreas esquerdo também está proeminente para o lado do centro do abdômen. Então, eles poderiam até causar hematoquesia, porque o pâncreas esquerdo, o lobo esquerdo, está embaixo do cólon transverso. Perfeito. Acertamos mais uma. Vamos para o próximo. 10. Questão 10. Ó, se a gente tivesse aqui nesse nosso simulado, se fosse de verdade aqui, a gente já teria acertado 9 questões juntos, hein? Questão 10. Uma cadela, deixa eu só ver aqui, ó, com certeza evitar ao máximo perguntas fechadas para aumentar a probabilidade dos tutores dizerem as informações que precisamos. Exato, Andressa, isso é um ponto muito importante que a Andressa trouxe para a gente, pessoal. Quanto mais fechado for o escopo de pergunta, maior é a chance do cliente ou responder errado ou não saber o que responder. Ou melhor, ele responder uma coisa que vocês não vão precisar ou não vão ajudar adequadamente a construir a anamnese. Então, perguntem de forma ampla, tá? Isso é bem importante, tá? Bem lembrado aqui, ó. Vamos ver, uma cadela, né, canina, justifica, né, pleonasmo, né, uma cadela canina, poodle, não castrada, chega ao Hospital Veterinário Ivetes de Abaquara com um quadro de secreção vaginal purulenta e fétida há 5 dias, além de lambedura intensa na vagina. Prostração, episódios eméticos, poliúria e polidipsia. Segundo o tutor, animal pode ter ocorrido cruza há 70 dias. Mediante o quadro clínico, responda a alternativa correta. A. Devemos realizar citologia vaginal e aguardar o resultado para decidir conduta? Não me parece uma boa opção. Opção B. Devemos coletar cultura e antibiograma da secreção vaginal e até sair resultado realizar limpeza da região? Também não é uma boa opção. Essa aqui tá a cara da piometra, né? Devemos realizar o hemograma para confirmar a presença de infecção, mediante a isso entrar com antibiótico terapia tópica e sistêmica? Também não é uma boa opção. Opção D, deve ser ela. Devemos internar o paciente, coletar hemograma e perfil bioquímico, além de solicitar um ultrassom abdominal com urgência. E aqui, realmente é essa opção. E eu só talvez aqui criaria uma polêmica com vocês para a gente poder pensar e refletir um pouco sobre urgência e emergência. Piometras, pessoal, elas são urgências clínicas, tá? São urgências que vão virar cirurgia. Por que eu falo que são urgências? A única piometra que se tornará uma emergência é aquela piometra ou fechada, de cérvix fechada, ou uma piometra rompida, ok? Esses pacientes eles vão de emergência para a mesa cirúrgica. Todas as outras, de fato, a gente vai ter que internar, fazer uma curva tempo-melhora, ofertar antibiótico terapia para esses pacientes. E por quê, pessoal? Me ajudem aqui no chat. Por que a gente vai ter que fazer antibiótico terapia sistêmica nesses pacientes que têm piometra? O que ele apresenta de doença concomitante a tudo isso? Qual é o quadro sistêmico que ele apresenta? Sepse. É isso, pessoal. Piometra é o nosso quadro clássico de sepse. Então, a gente precisa proteger esse organismo de forma sistêmica e entrar com antibiótico na primeira hora, muitas vezes é salvar vidas e melhorar desfecho desses pacientes. Belezinha? Acertaram, mandaram bem. 10 questões para dentro, hein? Mandamos bem 10 questões. Questão número 11. Em relação à diarreia em cães, assinale a alternativa que mostra em causas frequentes de diarreia nos cães. Vamos ver quais alterações nós temos. Opção A. Causas alimentares, parasitismo, processos obstrutivos e intoxicação. Bom, pensando em alternativas que causam diarreias em cães, essa até mostra, mas intoxicação, obstrução, vamos ver se tem alguma que
mostra mais? Porque aqui realmente todas essas opções parecem certas. Opção B, doenças sistêmicas, neoplasias, doenças infecciosas e parasitismo, também, né? A gente for parar para pensar, pessoal, diarreia em cão é uma manifestação muito comum. Então, realmente, essas daqui causam problemas também. Opção C, hipoadrenocorticismo, pancreatite, doença renal crônica e doença inflamatória intestinal. Também são todas doenças que causam alterações gastroentéricas em cães e que culminam com diarreia. E é claro que a opção D tinha que aparecer, né? Que é todas as alternativas anteriores estão corretas. Todas as anteriores estão corretas mesmo. Vamos ver os processos obstrutivos? Claro, a gente pode sim ver. O que que acontece, Isadora? O processo obstrutivo, a gente sempre pensa que o processo obstrutivo inicialmente não causa nenhum processo de diarreia. Afinal, estamos obstruindo uma via, então provavelmente não vai ter nada depois dela. O grande problema é que onde esse corpo estranho vai batendo, muitas vezes, ele vai lesando. E quanto mais lesões ele causa nesse intestino, maior é a chance da gente aumentar o trânsito gastrointestinal. Então, esses pacientes, eles culminam também com sinais de diarreia. E a depender de onde esse corpo estranho passa, eu posso ter até sinais de sangue, sejam digeridos ou não, sangue vivo. Se é um intestino delgado lesado por um corpo estranho de passagem que foi ali e obstruiu, pode ter sim, de fato, um quadro de melena, que umas fezes são mais enegrecidas. Caso contrário, é menos frequente, eu posso ter lesão em cólon descendente, cólon transverso ou cólon ascendente, gerando um quadro de hematoquesia. Perfeito? Então é muito mais pela lesão de onde esse corpo estranho pode passar até chegar o quadro de obstrução. E aí o intestino, ele vai tentar fazer sempre o efeito de quê? De tentar expulsar isso. Então o trânsito gastrointestinal inicialmente aumenta, depois ele paralisa. Fez sentido? Perfeito. Questão número 12, então, pessoal. Vamos para a 12. Um felino SRD macho castrado de 2 anos chega para o atendimento da Uivetes Rebouças, devido à escúria observada na presente data, ou seja, ele chegou no dia do atendimento com um quadro de escúria. Legal. Relata que há 2 dias paciente apresenta hematúria e apatia. Perfeito. Refere hiporexia e êmese, nega demais alterações. Ao exame físico, paciente apresenta parâmetros dentro da normalidade, exceto algia em palpação abdominal, com moderada repressão vesical. Diante do histórico, qual sua suspeita diagnóstica e quais exames seriam solicitados? Vamos ver. Opção A, doença renal crônica. Doença renal crônica até poderia causar escúria? Até poderia, mas esse paciente provavelmente não teria uma repressão vesical. Tá? Ele teria escúria, ele até poderia, mas não sei se ele causaria tanta alteração assim como esse paciente está me mostrando. Vamos ver a opção B aqui, que eu vi que tem muita gente marcando o B, né? Opção B é obstrução uretral. Isso já justifica bastante. Um gato castrado que teve uma pouca evolução do falo, né, que seria o tamanho do pênis, o formato do pênis. Então, esse paciente com uma má formação fálica, porque ele foi castrado de forma jovem, provavelmente ele pode ter uma estenose ali dessa uretra. Lembrando que a uretra peniana dos machos, né, no caso peniana, né, ela costuma ser bem menor e mais estreita do que em comparação com a da fêmea, né, que é muito mais proeminente, né, muito mais larga. Então, machos obstruem muito mais do que fêmeas, tá? Isso não quer dizer que fêmea não obstrua, tá? A opção B, de fato, é a que fecha a nossa hipótese. O hemograma vai ajudar a ver como é que está a parte de inflamação desse organismo. Bioquímicos vão ver se ele tem alguma repercussão, e provavelmente ele tem alguma repercussão já de ureia e creatinina. Perfil de eletrólitos, glicemia, raio-x de abdômen, ultrassom abdominal e urinálise. Perfeito. Hipovolemia não justificaria tudo isso, porque esse paciente tem uma insuficiência renal aguda, ele não estaria produzindo urina, tá? Quem marcou talvez a D tenha marcado com a ideia de ver o quadro de urinar desse paciente, mas que ele não estaria produzindo tanta urina, aí poderia até ter hematúria, mas ele não teria repressão vesical. A repressão vesical, ela deu um insight aqui bem grande para a gente no caso de uma obstrução de via urinária. Boa. Vamos lá para 13, pessoal. Um felino de 4 anos chega para o atendimento na Uivetes Moca devido ao quadro de dispneia.
Só que é bem importante, pessoal, porque é sempre importante quando vocês fizerem anamnese clínica, colocar que tipo de dispneia esse paciente apresenta. Dispneia é uma dificuldade respiratória, mas eu posso ter uma doença X ou uma doença Y a depender do tipo de dispneia que esse paciente apresenta. Perfeito? Vamos lá, vamos ver se dá algum insight aqui para a gente da 13. O tutor refere que histórico de apatia a 48 horas e há 48 horas, na verdade, notou alteração de padrão respiratório com piora progressiva, então veio piorando nos últimos 2 dias. No exame físico é observado língua levemente cianótica, dispneia moderada, respiração oral, ausculta abafada e desidratação leve. Diante do histórico, qual seria a sua conduta? Vamos ver as condutas. Opção A, realizar oximetria, faz sentido. Iniciar fluido e realizar o T-FAST, tá faltando aqui a gente iniciar oxigênio para esse paciente, né? Paciente com padrão respiratório alterado, com dificuldade respiratória, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer, pessoal, é oxigenoterapia, tá? Vamos ver a opção B. Realizar a aplicação de diurético, tranquilizar o paciente e encaminhar para o raio-x. A gente debateu isso no primeiro simulado, que colocar um paciente em raio-x que esteja com dispneia não é uma boa ideia, ok? Porque ele vai ficar muito mais estressado no exame de imagem do que de fato trazer um diagnóstico definitivo para vocês. Opção C, iniciar suporte de oxigênio. Aqui a gente já começa a ter uma opção boa, porque de fato já começamos com oxigênio, isso é bom. Tranquilizar o paciente, realizar o T-FAST e ou toracocentese diagnóstica ou terapêutica, aqui nós temos uma boa opção. Porque primeiro eu ofereço oxigênio, depois eu tranquilizo esse paciente. Se eu tiver um exame de imagem, eu vejo se esse paciente está com alguma alteração de imagem em tórax ou formação de linhas B ou ausência de imagem ali, porque esse paciente possa encontrar até líquido nesse tórax, faz bastante sentido, ok? Opção D, realizar a aplicação de diurético, iniciar fluidoterapia, tranquilizar o paciente se necessário e realizar toracocentese. De novo, a gente caiu no mesmo erro, né? A primeira coisa que a gente tem que oferecer é oxigênio para esse paciente. Se falta oxigênio, a gente inicia o suporte de oxigênio e aí sim, com base nisso, a gente começa a trabalhar melhor nas nossas hipóteses diagnósticas. Ok? Aqui acertamos mais uma, hein, pessoal? Todo mundo marcou C? Todo mundo marcou, marcou a C, né? Perfeito. 14, pessoal. Questão número 14. Paciente felino macho SRD com 4 anos chega para atendimento na Uivete Jabaquara devido à queixa de perda de peso. Perfeito. Tutor refere polidipsia, poliúria e polifagia. Temos 3 P's e o anterior 4 P. Então, nós temos um paciente ali com uma hipótese de uma diabetes importante, né? Poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. A gente viu isso nas questões iniciais, lá que era diabetes. Legal. Nega alterações de comportamento e outras alterações. Ao exame físico, observou-se temperatura de 38,8, desidratação leve, score corporal reduzido e demais parâmetros estáveis. Diante das informações, qual a suspeita diagnóstica e exames que a gente solicita? Eu já vi que o pessoal colocou a B aqui, né? E a Ingrid chutou boa hipótese diagnóstica de que é DM, né? Diabetes mellitus. Esse paciente provavelmente tem diabetes mellitus. Vamos ver. Opção A, doença inflamatória intestinal. Provavelmente, com uma doença inflamatória intestinal, esse paciente não estaria comendo. Porque quem tem doença inflamatória intestinal perde peso, pode ficar polifágico, pode até ter poliúria, mas, desculpa, pode até ficar com polidipsia e poliúria, mas não estaria polifágico, porque dói para comer. Então ele não ia comer. Opção B, marca diabetes mellitus. E se a gente suspeita de diabetes mellitus, um hemograma, um perfil bioquímico, perfil eletrólitos, hemogasometria, muito importante aqui para a gente também, pessoal. Vou puxar a sardinha para o meu lado de novo na hemogaso. Quem consegue me ajudar aqui no chat? Por que a hemogasometria seria importante para esse paciente? O que eu quero descartar que esse felino não tenha evoluído ainda? A hemogasometria vai dar um sinal bem importante aqui para a gente, que pode ser que ele me fale um pouco sobre o quê? A não descompensação da diabetes mellitus. Ó, o pessoal está chutando certinho, isso mesmo, cetoacidose diabética. Perfeito. Porque olha só que interessante, se eu faço uma glicemia, vejo a glicemia alta, um felino a gente falou que talvez não seja tão fácil só na glicemia, mas aí eu olho um corpo cetônico, faço uma hemogasometria e vejo que ele tem aumento de corpo cetônico, acidose metabólica na hemogaso, e ele tem glicemia alta, esse paciente ele está não mais em diabetes mellitus, e está em cetoacidose diabética. Ok?
Megaesôfago já não justificaria, tá? Tem perda de peso, mas eles estariam com êmese bem importante aqui, com uma manifestação clássica desse paciente. Nefropatia ele não estaria comendo também, porque ele estaria acumulando compostos nitrogenados. Então a gente acertou na B mesmo. Tinha que ser a B. E vocês mandaram super bem aqui na hipótese do porquê solicitar hemogaso para esse paciente. Perfeito. Questão número 15, pessoal. Paciente felino, SRD com 9 anos, foi atendido na unidade Mariante, que é uma das nossas unidades em Porto Alegre, com histórico de polidipsia há 4 meses. Tutor refere poliúria, perda de peso, hiporexia, ó, quase de novo a gente tinha um diabético, né? Mas isso aqui tem poliúria, perda de peso e não está comendo mais, ele está comendo menos. E quadros de êmesis intermitente. Em exame físico, o paciente apresenta desidratação moderada, score corporal reduzido e mucosas discretamente hipocoradas. Diante deste histórico, qual a nossa suspeita diagnóstica? Vamos ver o que temos de suspeita diagnóstica, tá? Então, aqui a 15 nós temos opção A, pielonefrite. Pielonefrite causaria êmesis intermitente, causaria hiporexia, perda de peso, mas ele teria mais alteração sistêmica, causando um processo infeccioso, um processo até séptico, tá? Então, talvez não seria uma boa opção para a gente aqui. Opção B, insuficiência renal. Insuficiência renal já começa a fechar bastante aqui. Perda de peso, poliúria, hiporexia e quadro de êmese, bem característico do insuficiente renal. E ainda mais numa fase onde ele teve uma agudização da doença renal. Hipertireoidismo, pacientes felinos com hipertireoidismo, eles são polifágicos. Então não casaria bem nessa nossa hipótese. E diabetes mellitus, a gente já falou que quase bateu na trave porque ele não tem os 4 P's do paciente clássico diabetes mellitus. Então aqui realmente eu estou com vocês na insuficiência renal. E aqui eu vi a Ingrid colocando de acidose, seria muito característico esse paciente apresentar de fato uma acidose. E aí eu com a gás eu consigo até direcionar melhor para que lado da acidose que ele está. É um cara que está ganhando ácido ou um cara que está perdendo base. Perfeito? Questão número 16. Questão número 16 é: avalie as afirmações abaixo sobre a mensuração de lactato em ambientes de internação e assinale a alternativa correta. Alternativa A: não é um parâmetro relevante na rotina do paciente hospitalizado. Então, falar que o lactato não é um parâmetro relevante, isso é um erro. Nós sabemos que talvez o lactato ele seja muito mais alterado por grandes fatores, não só a hipóxia, como por muitos anos nós acreditávamos que era, mas de fato, falar que ele não é importante e relevante para a internação, isso é um erro. Ok? Opção B. É indicado em avaliações seriadas visando melhor acompanhamento do quadro. Isso é ótimo, essa opção está correta. Por quê? Porque o lactato, per se, uma foto de um lactato, me fala muito o status daquele momento. Tá? Agora, usando a terapêutica correta, tratando esse nosso paciente, muitas vezes eu vejo se esse tratamento condiz com uma redução desse quadro de lactato aumentado. A produção de ácido lático dele, se estiver diminuindo, o tratamento desse paciente está evoluindo de forma adequada. Então, sim, a opção B é correta. Tá? Vocês marcaram a B, né? Perfeito. Vamos ver se a opção C e D encaixam bem em alguma coisa. Os valores de mensuração não alteram condutas e planejamentos. Sem dúvida, essa questão está errada, porque muitas vezes nós conseguimos mudar até gatilhos transfusionais em paciente utilizando lactato. Tá? Muitas vezes, a depender de como esse lactato foi coletado, eu posso negar a alta hospitalar desse paciente, porque ele pode apresentar uma hipoperfusão tecidual importante. Tá? Então, a opção C está errada. Opção D. Apenas pode ser realizado no momento do atendimento, previamente à admissão e internação. Ele sim deve ser utilizado também na admissão, também no momento do atendimento, mas com toda certeza ele deve ser utilizado durante a hospitalização desse paciente. Então, de fato, a B é a correta. Perfeito, todo mundo chutou B, né? Boa. Não foi um chute, Felipe. Isso aqui foi bem marcado. Nós pensamos que era a opção B. É isso aí. Questão 17, pessoal. Ao receber um paciente hipotenso, sem alterações cardiológicas prévias e com hidratação adequada, o que possivelmente você indicaria como primeira possibilidade? Essa questão é boa, hein? Porque a gente está colocando um quadro bem específico, né? Que é um paciente com pressão baixa, sem alteração no coração, então ele deveria
ter uma capacidade de impulsionar esse sangue de forma adequada e estar hidratado. Então, esse paciente ele está hipotenso e, em tese, me mostra volume preservado. Essa questão é boa. Vamos ver o que nós temos de opções aqui. Infusão de noradrenalina? Infusão de noradrenalina poderia ser uma opção, porque se eu entendo que o coração dele não é inotropismo que está alterando, tá? Então, o paciente com uma alteração de inotropismo, ele vai ter um débito cardíaco reduzido. E aqui a gente está falando que esse paciente não tem alteração prévia, ou seja, a chance de ser problema de inotropismo é menor, tá? Agora, um paciente com hidratação adequada, fazer a opção B, que é prova de carga até 5 repetições, isso é um grande erro. Por quê? Porque se vocês fizerem a prova de carga nesse paciente hipotenso, ele até vai, pessoal, melhorar a pressão. Só que assim, se o volume dele está adequado, o volume intersticial estiver adequado, esta prova de carga ela vai se acumular ainda mais no interstício, ou seja, vai ser aquela melhora de pressão de forma transiente, não de forma permanente. Então, a opção B ela é um erro, por mais que a gente pense que sempre faz prova de carga. Opção C, infusão de dobutamina. Infusão de dobutamina até seria uma opção correta se eu suspeitasse de alguma alteração cardiológica prévia. Se é um paciente que já tem uma falha de bomba cardíaca que justifica eu pensar também para ele em uma resolução de inotropismo, parecia ser uma boa ideia, tá? Mas não é o caso. E a opção D, aplicação única de epinefrina. Tem muita gente que acaba marcando essa opção, mas aqui a gente tem que lembrar, pessoal, que a epinefrina, ela tem sim um efeito muito importante na pressão desses nossos pacientes, mas ela também aumenta o consumo de oxigênio pelo coração, tá? Então esse paciente, ao invés de melhorar a pressão, ele vai piorar o inotropismo dele a longo prazo. Então a nossa ideia aqui talvez não seja aplicar de fato a epinefrina. É uma questão que dá bastante dubiedade, mas pensando no caso hipotético que foi colocado, ele é hipotenso, não tem alteração no coração, está com volume adequado porque ele está hidratado, provavelmente vai ser a opção A que vai piscar. Vamos ver. É a opção A mesmo, infusão de noradrenalina. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Espera aí. Opção B, porém no gabarito está A. Geralmente, quando não tem alteração cardíaca, começamos com prova de carga, certo? Esse é um ponto importante, Bianca. Sim e não. Depende muito do status volêmico que esse paciente estiver. Aqui, em questão, como é uma questão hipotética, ele me data que esse paciente tem a hidratação adequada. Então, por isso que fazer prova de carga para ele não seria uma boa ideia, porque só vão aumentar o volume dele para ele poder lutar. Ok? Vamos ver aqui. O pessoal colocou, mas ele está hidratado. Acompanhei muitas condutas, fazem noradrenalina apenas e não respondendo à prova de carga. Então, é esta opção mesmo, é isso mesmo. Gente, como não sabem as alternativas, antes de aparecer na tela, desculpa, é a minha primeira vez aqui. Tamires, deve ser Tami, né? Tami, esse ponto aqui, como é que eu tenho feito a dinâmica aqui? O pessoal já fez em casa esse gabarito, tá? Eles fizeram essa prova em casa. Então, aqui, o que eu estou fazendo com eles? Eu estou fazendo de uma forma onde eu não vi as respostas, estou tentando interpretar as respostas com as questões vindo aos poucos, para tentar construir com vocês um raciocínio clínico. Perfeito? O Matheus colocou aqui, não seriam 3 repetições no máximo? Este tipo de abordagem, Matheus, ele foi muito difundido no mercado PET de uma forma geral. Por quê? Porque foi adaptado de um conceito humano, tá? Onde se fazia 30 ml quilo para ser humano em até 3 horas, tá? Então, por isso que a gente acabou fazendo muitas vezes 10 ml quilo 3 vezes, né? E que aí dá os 30 ml quilo do ser humano. Então, não é um erro pensar desse jeito, mas eu pensaria muito mais em faria prova de carga se o problema prévio desse paciente for volume, porque ele falta volume, eu reponho volume. Agora, nesse caso em questão, Matheus, ele está falando que volume provavelmente não é o problema, porque ele está com a dilatação adequada. Perfeito? Acredito que está errado, porque no máximo são 3 e não 5. Eu acho que eu respondi essa parte aqui também. Aqui as provas de carga, pessoal, a gente pode até aumentar a quantidade. Se o paciente tiver hipovolêmico, não precisa se ater a 3 provas de carga. Tá? Por quê? Porque se o problema for volemia, vocês vão repor volume até ter volume. Ok? A Andressa colocou, doutor Felipe, poderia explicar novamente por que não a epinefrina? A epinefrina, pessoal, é a adrenalina. A adrenalina, ela até atua como inotrópico, ela até atua como vasoconstritor importante que a gente precisa, mas ela aumenta o consumo de oxigênio.
tá? Então, a gente acaba utilizando a epinefrina ou em última instância, ou em pacientes que estão dentro de um ciclo de reanimação cardiopulmonar, utilizando essa epinefrina no acesso avançado à vida, tá? Então, no Advanced Life Support, suporte avançado à vida. Perfeito? A Ana colocou, se estivesse com desidratação leve, já poderia fazer a prova de carga ou a partir da moderada? Não, se ele tiver com desidratação, ele está te falando, falta volume. Então, eu não sei se eu faria, Ana, as 3 provas de carga, como eu expliquei ali para o Matheus. Mas, pelo menos uma prova de carga, certamente eu faria. Perfeito? Essa foi polêmica, essa foi boa. Vamos para a questão número 18, pessoal. Questão 18. Um paciente felino chega para atendimento na Uivete Sena Madureira devido a histórico de trauma por queda do primeiro andar. Tutor referiu bom estado geral e queixa apenas de claudicação intermitente do membro pélvico direito. Neste caso, sua conduta seria, vamos ver quais as opções. O paciente que está com quadro de trauma por queda. A opção A seria medicação, solicitação de radiografia de tórax e retorno em 24 horas. Opção errada essa, pessoal. Por quê? Porque todo trauma, o que menos me preocupa é o que eu estou vendo. O que mais me preocupa é a dinâmica desse trauma. As células, ao longo de primeiras 72 horas, elas apresentam bastante variação, tá? Então, indicar qualquer trauma para ir para casa pode ser um erro. E eu até me cito como exemplo, por quê? Porque eu já fui atropelado e fui liberado para casa pós-atropelamento. Depois de 36 horas, eu entrei em emergência no hospital por uma concussão cerebral que não tinha nenhuma manifestação prévia antes, e aí durante essas próximas 36 evoluiu de forma desfavorável. Então é sempre importante hospitalizar esses pacientes, ok? Opção B, medicação, exames sanguíneos, radiografia do membro e retorno em 24. Já explicamos que o retorno não é uma boa opção. Opção C, medicação, exames sanguíneos, radiografia do membro e tórax, ultrassom abdominal e internação 24 horas. Aqui nós temos uma ideia boa, só que talvez, pessoal, o membro torácico, né, um dos membros, eles não sejam as principais alterações que a gente queira ver agora. O que mais a gente quer ver, de fato, são as lesões que a gente não enxerga, que é basicamente o ultrassom abdominal e o tórax. Então, vamos ver se a opção D ela encaixa melhor. Medicação, internação de até 72 horas, perfeito. 72 horas foi o que eu falei para vocês do trauma, né? A lesão do trauma. Exames sanguíneos, radiografia do membro e tórax e ultrassonografia abdominal. Aqui, por mais que apareça a radiografia do tórax, a gente está internando esse paciente pelo tempo correto, que são 72 horas. E aqui é bem importante, que provavelmente essa resposta é a D mesmo, vamos ver? É a D mesmo. Então, é importante, por quê? Porque muitas vezes esses pacientes melhoram muito, porque as primeiras horas vocês dão suporte, já analgésico e tudo mais, eles costumam apresentar boa resposta. E às vezes as lesões tardias acontecem depois. Então é bom a gente indicar pelo menos os 3 dias de acompanhamento. Se o cliente não quiser esse tempo de hospitalização, é uma escolha dele, mas nós, como médicos, temos que indicar o ideal para o paciente. O Andressa colocou, a alternativa D fala sobre internação de até 72 horas devido ao aparecimento tardio de alguma lesão, correto? Perfeito, é isso, Andressa. É isso mesmo, lesões tardias. Questão número 19, pessoal. Assinale a alternativa que melhor se encaixa para a abordagem inicial de um paciente doente renal crônico agudizado em anorexia que foi recém-admitido em uma internação. Vamos ver. A. Fluidoterapia para manutenção de provável desidratação. Medicação, suporte e controle de náusea e OMs e controle de acidose metabólica com hemogasometria pareada, passando sonda nasoesofágica. Aqui nós temos uma opção que até enquadra algumas questões. Vamos ver se a gente encontra algo melhor. Opção B, fluidoterapia para manutenção do provável desidratação, medicação, suporte. Essa opção está quase igual à de cima, né? O controle de náusea e EMS, controle de acidose metabólica com hemogasometria pareada, passagem de sonda nasofágica. Ah, tá aqui a alteração, ó. E encaminhamento ao nefrologista. Ela, de fato, a opção A, ela estava bem corretinha, mas a opção B, ela meio que amarra bem o quadro geral, né? A gente estabiliza o paciente e até a gente consegue encaminhar para o especialista. Boa parte dos clientes querem o acompanhamento com o especialista e a gente pode indicar e muitas vezes é bem visto. Se o cliente não quiser passar com o especialista, isso é uma escolha dele. Mas cabe a nós, como eu disse, nós precisamos encaminhar sempre o que é o melhor para o paciente. Tá? Então a opção B está correta. Opção C, fluidoterapia e medicação suporte com acetilcisteína.
Isso aqui é uma grande discussão que a gente tem na literatura hoje em dia sobre o uso ou não uso da N-acetilcisteína para os pacientes que apresentam processos de degeneração ou processos de oxidação. É uma discussão que ainda não tem muito certo e errado, então não me parece uma opção boa. Opção D, controle de dor. O meu microfone foi mutado. Opção D, controle de dor, hemogasometria e passagem de sonda. Não está completamente errada, mas também não está completamente certa como a opção B. Então, provavelmente, essa opção B é a que vai marcar. Perfeito, pessoal. É a opção B mesmo, que foi o que a gente sugeriu, porque ela tem todo um acompanhamento completo, até o encaminhamento para o especialista da área. Perfeito. Vamos para a opção, questão 20, pessoal. Estamos acabando, hein? Tínhamos 27. Questão 20. Qual o termo técnico e conduta sugerida ao receber uma hemogasometria com a seguinte alteração? Potássio de 2,9 milimols por litro. Lembrando que o potássio normal de um cão e de um gato varia entre 3,5 até 5,2 milimols por litro. Então isso está baixo. Logo, o nome correto é hipocalemia. Vamos ver qual é a questão que enquadra melhor a hipocalemia ou hipopotassemia, muitas vezes também dito na literatura. Hipocalcemia é a baixa de cálcio, então a opção A está errado. Hipocalemia é o nome certo que a gente tem. Reposição em fluidoterapia e nova hemogasometria em 24 horas. Aqui a opção ela está parcialmente, né? Até, deixa eu ver, ela encaixa bem. Se eu repor, né, reposição em fluidoterapia e nova hemogasometria em 24, correto, é isso mesmo. Se eu repor, eu pensei que estava faltando a reposição. Faço fluidoterapia com potássio e repito isso em 24 horas para acompanhar o resultado do exame. A opção B está certa. Opção C, hipopotassemia, por mais feio que pareça, isso também é correto, esse nome. Reposição em fluido e nova hemogasometria em 24 horas. Então, essa aqui é uma reposição, é uma pergunta ambígua, porque o jeito correto, semiologicamente, é hipocalemia, mas a literatura também aceita hipopotassemia também, tá? Opção D, hipocalemia, fluido e de manutenção e nova hemogasometria. Opção D está errado porque a gente não está nem repondo o potássio para esse paciente. Então, acredito que aqui a gente tenha marcado a B. Essa aqui, pessoal, vale um disclaimer bem importante. Por quê? Porque entre hipocalemia e hipopotassemia, hipocalemia é mais semiológico, o jeito é mais correto de se dizer, vamos dizer assim. Porém, hipopotassemia também não está errado, vide que na literatura também aceita, também comporta esse tipo de nome. Perfeito? Mas, de fato, se tivesse que escolher entre hipocalemia e hipopotassemia, hipocalemia é o mais correto. Perfeito? Questão número 21. Você recebeu o resultado de um PCR, ok? Ó, Andressa, já adianto que a 21 pode ser polêmica. Vamos ver então, Andressa, vamos ver se a polêmica, se essa 21 é polêmica mesmo. Vamos ver o que a gente encontra. Você recebeu um resultado de PCR positivo para babesiose, sorologia e PCR negativo para Ehrlichia, de um paciente que está internado. Então, eu tive positivo para babésia, então, PCR positivo para Babésia, sorologia e PCR negativos para Ehrlichia. Perfeito. Então, ele tem Babésia, esse paciente, né? De acordo com o resultado desses exames, qual é o tratamento iniciaria neste caso? Vamos ver o que tem de tratamento aqui para gente. Opção A, doxy. Opção B, doxy e imidocarb. Opção C, pentabiótico. Opção D, imidocarb. Tá? Provavelmente, como a própria Andressa já me alertou aqui que isso aqui seria polêmico, o provável, o correto aqui, se a gente for ler ao pé da letra a questão, ele tem Babésia e a gente confirmou por duas vias que Ehrlichia é negativo, ok? Então, o que trata de fato a Babésia é o imidocarb. Então, provavelmente a questão que deve acertar aqui para a gente é a D. Mas eu concordo com vocês aqui que muitas vezes o que a gente pratica mesmo na clínica médica é a aplicação da doxiciclina com o imidocarb, tá? A manutenção da doxi. Por quê? Porque aqui eu estou partindo do pressuposto que esse paciente possua descarte completo periférico e sistêmico de Ehrlichia, mas nada me exclui a possibilidade dele ter uma Ehrlichia medular. Ou seja, eu não fiz um PCR ou sorologia de Ehrlichia da medula óssea desse paciente.
Então, ele poderia ter também uma erlíquia na medula. E aí eu posso ter negativo PCR e tudo mais. Então, por isso que muitas vezes a gente associa o tratamento a longo prazo de doxy e o imidocarb e aplicação. Acertei a polêmica? Vamos ver aqui o que o pessoal fala no chat. Na rotina, eu sempre vi veterinários prescreverem doxy e imizol. Perfeito, é por causa disso, tá? Então, eu acertei mesmo, Andressa, é isso aí. Por que não doxy, Bianca? Porque a doxy ela não é o tratamento de escolha para a babésia. O tratamento de escolha para a babésia é o imidocarb, que é o imizol. Tá? A Isadora coloca, se ele tivesse Erlic, Dox seria correto. Perfeito. O Alan conhece o uso do imizol e atropina. Está perfeito esse teu uso, viu, Alan? O que que acontece? Aqui a questão era se a gente fazia o tratamento também para a eventual erlíquia que esse paciente poderia ter, tá? Mas para a aplicação do imidocárdio é sempre preferível que uns 15 minutos antes vocês atropinizem esse paciente, tá? Porque ele faz uma redução cronotrópica importante nesses pacientes. Então é bom ele estar com um cronotrópico positivo prévio no sistema. Se fosse anaplasma, seria doximidocarb? Perfeito, Andressa. Mesmo raciocínio perfeito. Vamos ver se eu acertei aqui a polêmica. Deve pintar a D. É a D mesmo. Então é isso mesmo. Então, provavelmente aqui o raciocínio dessa pergunta é porque eu estou partindo do princípio que ele não tenha mesmo de fato Ehrlichia, e sim só Babésia. A Camila coloca: qual você indica? Imizol com atropina ou aplicar imizol e auscultar sempre? Vou falar para você o que a literatura indica, Camila, e o que eu faço, tá? E aqui é bem importante. Façam o que a literatura indica, não o que eu indico. Tá? A literatura indica a gente aplicar antes, tá? Eu costumo avaliar esse paciente prévio e faço a aplicação acompanhando a ausculta dele. Se esse paciente bradicardizar, eu aplico, até porque o efeito da atropina é um efeito rápido. Tá? E muitas vezes causar um aumento cronotrópico nesses pacientes pode levar a um aumento de consumo de oxigênio. Mas isso é o que eu, Felipe, pratico e acredito. Pensando em literatura, o ideal é atropinizar antes. Beleza, Camila? Então, é que é difícil. A gente tem uma prática clínica que indica o outro lado, mas a literatura ela nos fala o inverso. Se eu quiser um dia virar isso para o lado positivo, eu preciso pesquisar e provar que a nossa opção talvez seja melhor. Questão número 22, pessoal. Estamos indo para os finalmente. Um paciente chega em atendimento na Uvetes Brasleme devido à alteração oftálmica. O tutor relata que o PET estava apresentando prurido otológico há 5 dias e hoje notou alteração ocular. Em exame físico, é observado blefaroespasmo, secreção ocular mucosa, olho vermelho, enoftalmia e miose. Aqui é diferente do que a gente viu lá no começo, que era midríase, né? Aqui é o olho bem pequenininho, a pupila bem pequenininha, e ele retraído porque ele tem endoftalmia. De acordo com esse caso clínico, assinale a alternativa correta. Vamos ver que, peraí, que tem a Sofia colocando. Por quanto tempo tem que acompanhar a frequência cardíaca do paciente quando não se aplica atropina? O indicado, Sofia, é que pelo menos 1 a 2 horas, tá? Pelo menos acompanhe por 1 a 2 horas. Vamos ver essa questão 22. Os exames solicitados para esse paciente seriam perfil estendido, então acredito que isso aqui seja um perfil geral, né, do paciente. Glicemia, teste de fluoresceína e teste de Schirmer. Parece uma boa opção, hein? Porque aí o Schirmer vai avaliar nesse paciente se ele tem produção de lágrima, tá? Principalmente a parte aquosa da lágrima, e ele estava com uma secreção mucosa, né? Fluoresceína para ver se ele tem uma úlcera de córnea, e o perfil estendido e tudo mais para avaliar sistemicamente se isso pode justificar a alteração oftálmica dele. Parece uma boa opção. Opção B. Após a avaliação inicial, deve ser indicado a avaliação com o oftalmologista apenas se houver ceratite ulcerativa? Não é uma opção boa. A gente costuma indicar sempre para o oftalmo, não só quando tem ceratite ulcerativa. Tá? Caso o teste de fluoresceína e de Schirmer não estejam alterados, o paciente deve ser encaminhado para o neurologista. Não necessariamente, porque o teste de fluoresceína e Schirmer vão falar para mim que esse paciente só tem a lágrima e não tem lesão de córnea, mas ele pode ter outras alterações que não necessariamente são neurológicas. E todas as alternativas estão corretas? Não, porque a gente acabou de falar que algumas delas estão erradas, tá? Então, provavelmente, vamos ver, eu vou de A aqui com vocês, hein? É a opção A mesmo.
A Andressa colocou por que a glicemia? Sempre muito importante nesses quadros, Andressa, principalmente de olhos avermelhados, um processo mais inflamatório nesse olho, é sempre importante a gente avaliar a glicemia desse paciente. Por quê? Porque muitos deles podem ter uma hiperglicemia e isso também pode ocasionar um aumento de pressão intraocular. E aí eu posso ver um glaucoma nesse paciente, tá? Ó, o Alan colocou glaucoma. Perfeito. É isso mesmo. Mandamos bem, hein? Opção, vamos ver outra opção. Temos a questão 23. Uma canina maltês de 3 anos é encaminhada para o atendimento na Ivetes Pompeia devido ao histórico de apatia, polidipsia, êmese e diarreia. Tutor não sabe informar quanto à poliúria, pois paciente urina em quintal gramado. Em exame físico, paciente prostrado, mucosa levemente hipocorada, um TPC de 3 segundos, então ele está desidratado, desidratação leve a moderada, uma pressão de 90, uma pressão mais baixa, uma frequência cardíaca de 58, uma frequência cardíaca baixa, hein? Uma frequência respiratória de 16, uma temperatura baixa também de 36,2. Qual que seria a nossa conduta imediata e planejamento para um diagnóstico? Aqui é uma questão que, felizmente, sem ver as respostas, ela já está meio que caracterizando uma doença metabólica que esse paciente possa apresentar. Vamos ver se a gente acha ela nas opções. Opção A, encaminhar o paciente para uma internação, tá certo. Solicitar hemograma, bioquímico, urinálises, ultrassom, devido a uma suspeita de doença renal crônica. Aqui não fecha muito bem a possibilidade de uma doença renal crônica, até porque ele tem 3 anos, né? Então ele deveria ter uma doença renal juvenil. Então a opção A está errado. Opção B, iniciar protocolo de fluidoterapia, coletar hemograma, bioquímica e glicemia, temos umas boas opções, solicitar ultrassom abdominal e prescrever tratamento de suporte até o resultado do exame sair, devido à suspeita de hiperadrenocorticismo. Bateu na trave, hein? Porque acertou o órgão, só que errou o lado, né? Opção C, coletar hemograma bioquímico, realizar glicemia, beta-hidroxibutirato, hemogasometria, iniciar fluido, porque a gente está suspeitando que esse cara tem uma cetoacidose. Não fecha a cetoacidose isso aqui, viu, pessoal? E a opção D é a de fato que eu falei para vocês. Ó, coletar hemograma, bioquímica, glicemia e eletrólitos, iniciar protocolo de fluidoterapia e monitorização do eletro, porque não é esperado que um paciente hipotenso tenha uma frequência cardíaca baixa, tá? Encaminhar ele para internação devido à suspeita de hipoadrenocorticismo. Aqui porque eu falei brincando que bateu na trave, por quê? Porque o hipadreno, pessoal, é uma doença na adrenal que faz com que ele perca não só a parte do córtex, mas pode também perder massa da medula da adrenal desse paciente, fazendo com que ele também perca produção de mineralocorticoides e glicocorticoides, fazendo toda essa alteração. É uma alteração muito comum que gera uma desidratação verdadeira nesses pacientes. A desidratação do hipoadreno é uma das mais severas que a gente pode encontrar dentro da prática médica na urgência e emergência veterinária. Ok? Então, esses pacientes eles devem ser sim monitorados. A gente vai repor volume para ele, vai repor a glicose para ele, vai voltar a homeostasia desse paciente. O indicativo é que a gente faça o teste, quando possível, com a estimulação de ACTH desse paciente e entre com um tratamento com glicocorticoide e mineralocorticoide. Ok? Lembrar sempre que pacientes que fizerem doses de corticoide no pronto atendimento e encaminhados para internação, provavelmente esse paciente ele vai ter algum desvio no resultado de exame da estimulação de ACTH. Mesmo com corticoides que podem alterar menos, o recomendado é que a gente colete o sangue e faça a estimulação prévio ao teste e o uso do corticoide. Ok? O Alan colocou aqui, ó, sem contar a alteração de eletrólitos, caso seja por falta de aldosterona. Perfeito, é isso. Esse paciente vai perder muito, muito. Por isso que eles desidratam severo. E é muito comum na dosagem de eletrólitos, a gente vê um paciente com potássio muito alto e um sódio muito baixo, tá? Mais do que o potássio muito alto, o sódio desses pacientes é muito baixo, tá? Perfeito. Então deve marcar a D aqui. Acertamos. É isso aí. Estamos indo para o finalmente, pessoal. Estamos na questão 24 agora. Questão 24. Você recebe as seguintes alterações no resultado de uma hemogasometria de um felino recém-admitido. Aqui está meio errado o português, né? Mas, ok. No resultado de uma hemogasometria de um felino recém-admitido e desidratado em seu plantão. pH 7,31, então nós temos uma acidemia e um bicarbonato de 9. Tá? Isso aqui está caminhando para uma acidose metabólica, né? Estando as ademais, né, dosagens dentro da normalidade. Diante disso, minha conduta vamos ver o que tem de opção aqui. Opção
A. Opção A, reposição de bicarbonato de 6 a 8 horas e nova hemogasometria sequencial. Essa aqui muitas pessoas marcariam ela. Então, o grande problema é que a gente ainda não sabe se esse paciente ele é um perdedor de bicarbonato ou se ele é um ganhador de ácidos. Então, repor bicarbonato para quem está ganhando ácido muitas vezes é piorar o estado geral do paciente. Então, a opção A está errado. Opção B, reposição de bicarbonato em 4 horas e nova hemogasometria em 24 horas. Pelo mesmo princípio da questão A gente não vai repor bicarbonato antes, muitas vezes, de hidratar o paciente. Vamos ver a opção C. Hidratação do paciente por 6 a 8 horas e nova hemogasometria para avaliar a reposição do bicarbonato? Perfeito! Aqui é uma questão bem boa para a gente poder pensar. Eu vou repor volume para ele em um espaço de tempo mais curto, de 6 a 8 horas, e reavaliar a gasometria para ver se eu consigo, melhorando volemia, melhorar esse bicarbonato e, quem sabe, mostrar para mim que ele estava ganhando ácido, não perdendo bicarbonato. Se ele estiver depois dessa gasometria com bicarbonato baixo e o pH abaixo de 7,2, o indicativo seria repor bicarbonato. Ok? Opção D, hidratação do paciente por 24 a 48 horas e nova hemogasometria. Essa opção ela até que é boa. O problema é que o tempo dela é muito prolongado. E esses pacientes provavelmente não evoluem muito bem quando eles são perdedores de bicarbonato. Por quê? Porque a acidose, pessoal, aqui é uma leve acidemia que ele tem. Mas a acidose é uma das coisas que matam células. Mudanças de pH matam célula. Então, quanto mais tempo eu deixar esse paciente sob o efeito de uma acidemia, pior é o desfecho dele. Ok? A Andressa colocou muito importante hidratar primeiro e repetir a hemogás para avaliar se realmente é necessário. Perfeito, Andressa. Eu só acrescentaria aqui o efeito do necessário ou não. Seria necessário se o paciente estiver perdendo bicarbonato, não ganhando ácido. Tá? A Isadora coloca, opção D está fora da questão, a menos que eu queira matar meu paciente alagado com edema. Perfeito também. É muito volume por um espaço de tempo muito grande. Perfeito. Opção que marcamos, C. Perfeito, acertamos todos novamente. Estamos muito bem, hein? Tô vendo que todo mundo aqui tá indo bem. Acho que se a prova fosse hoje, todo mundo tinha passado, hein? Questão número 25. Quais são os principais sinais clínicos em pacientes de trauma crânioencefálico? Aqui nós temos novamente mais um trauma, só que agora está afetado a parte neurológica desse paciente. Vamos ver. Opção A, ataxia e nistagmo. Ataxia pode causar nistagmo nem sempre, tá? E quando causa é um nistagmo bem específico, um nistagmo vertical, tá? Opção B, convulsão e rebaixamento do nível de consciência, não necessariamente esse paciente vai apresentar alteração de nível de consciência, quer dizer, sempre vai apresentar alteração de nível de consciência, e a convulsão pode aparecer, mas também não é sempre que aparece. Aparentemente, a opção A e B, elas estão confundindo a gente, porque são quase manifestações que sempre acontecem, né? Opção C, dispneia e anisocoria. A anisocoria a gente falou quase agora, que é uma alteração que pode acontecer no trauma crânioencefálico. E dispneia vai aparecer no trauma crânioencefálico se esse paciente tiver uma alteração de hipotálamo. Então, perfeito. A opção do. Tô vendo que todo mundo está marcando a D, todas as opções anteriores estão corretas. Porque dispneia, aqui, vamos pegar cada uma das letras e ver quais são as que menos causariam frequência. Ataxia quase sempre causa, nistagmo causa menos, mas causa. Convulsão nem sempre causa, rebaixamento de nível de consciência causa. Dispneia nem sempre causa, nisocoria quase sempre causa. Então, são causas que estão presentes, sim, no trauma crânioencefálico. Então, como tem opção todas as anteriores, então tem que ser ela mesmo. É isso aí. O enunciado não ficou muito bom com as principais, né? Perfeito. Aqui eu também falaria que talvez a gente ficou na dúvida juntos aqui, Alan, porque ele deveria colocar quais dos abaixos estão classificados como sinais clínicos de um trauma crânioencefálico. E aí a gente poderia ter ficado tranquilo, porque de fato todos são sinais clínicos, não principais. Perfeito. Estamos bem, hein? Opção 26, estamos na penúltima, pessoal. Opção não, né? Questão 26. Qual atitude você acha que melhor reflete um senso genuíno de responsabilidade nas suas atividades veterinárias? Vamos ver o que vem. Opção A, assumir a iniciativa para assegurar o bem-estar geral de nossos pacientes? Isso me parece uma boa prática para uma atividade veterinária, uma boa responsabilidade. Opção B, realizar somente tarefas atribuídas a você? Isso aqui
Para uma clínica médica até funcionaria, mas para um hospital, onde muitas vezes a gente trabalha em equipe, até para clínica médica, né? A gente tem um recepcionista, temos mais pessoas. Então, o trabalho em equipe é muito importante, por isso que não devemos realizar só as tarefas que são atribuídas a nós. Opção C, delegar decisões importantes para a liderança, nem sempre. Muitas vezes a liderança ela precisa dos insights da equipe, então não é uma boa opção essa C. E a D, não se envolver além das suas tarefas diárias. Isso é uma péssima opção, não só para a medicina veterinária, mas para qualquer classe, onde a gente pensa que o trabalho em equipe, todas essas boas práticas devem culminar não só nas suas tarefas, mas também nas tarefas dos membros da equipe. Então a opção A é a que de fato é a que melhor assegura. E por último, pessoal, espero que tenha sido bacana. Vamos ver se a gente acerta a última para gabaritar esse simulado. Questão número 27. Na perspectiva da área veterinária, qual postura mais alinha-se aos nossos valores? Aqui está pregando os valores da UiVets. Vamos ver. Opção A. Adotar métodos tradicionais e bem estabelecidos não é uma boa opção quando se trata de UiVets, porque nós sempre estamos tentando ficar na vanguarda da medicina veterinária com métodos inovadores e que busquem a estabilidade e melhoria do estado geral do nosso paciente, não só do paciente, mas também para o bem-estar da família. Opção B. Abraçar mudanças e buscar constantemente por novas formas de atendimento. Isso fala muito sobre como nós, membros da equipe da UiVets, pensamos. Nós sempre gostamos da inovação, obviamente, quando elas possuem validações científicas, mas sempre buscando novas formas de atender o nosso cliente, porque a gente sabe que o mundo é muito volátil e ambíguo e nós precisamos estar sempre atualizados a essas mudanças. Opção C, manter a estabilidade evitando grandes alterações. Se tratasse de uma empresa paternalista, provavelmente seria uma boa opção, mas nós somos uma empresa inovadora, então manter a estabilidade não é algo que a gente gosta. Nós gostamos sim de estarem estáveis, mas sempre buscando o algo a mais, a inquietude pela mudança do algo a mais. Algo bem para trazer bem positivo para o nosso paciente. Opção D, não atribuir grande importância à cultura organizacional. Essa de longe está bem errada, porque a gente acredita muito no clima organizacional e que todos os membros possam sim se avaliar para que no futuro a gente consiga melhorar não só o estado geral do nosso paciente, mas também um clima gostoso para que o centro das atenções, que é o médico veterinário, consiga exercer a sua função e se sinta acolhido a todo momento. Então aqui, pessoal, opção B é a opção que a gente melhor enquadra na UiVets, né? Abraçar mudanças e buscar constantemente novas formas de atendimento. A Fernanda colocou, a aula caiu aqui quando você falou da 23 e eu estava na dúvida se era C ou D. A opção 23, Fernanda, é a opção D, tá? Pelo que eu anotei aqui no meu gabarito, aqui no papelzinho, foi a opção D, D de dado, tá? Porque você coloca aqui porque pelos sinais poderia ser uma cetoacidose também. Vou voltar aqui para explicar para você e a gente finaliza. Espera só um pouquinho, vamos voltar, 23. Aqui. A opção D de dado, tá? Por que que a gente acaba sugerindo que seja um hipoadrenocorticismo, tá? O hipoadrenocorticismo é uma doença que causa essas alterações onde o paciente apresenta uma perda volêmica muito importante, tá? Não seria o hiperadrenocorticismo, porque o hiperadrenocorticismo causaria também nesses pacientes um aumento de frequência cardíaca, tá? Então a cetoacidose diabética, que foi o que você colocou também em questão, ela não teria essa frequência cardíaca tão reduzida. E esse paciente, se ele está com uma pressão sistólica caindo, uma frequência cardíaca baixa, ou ele está na fase hipodinâmica de um choque, ou ele está em hipoadreno. Porque você concorda comigo que não deveria ser condizente alguém com uma pressão baixa, uma frequência cardíaca baixa também? Eu deveria aumentar a frequência cardíaca desse paciente. E o hipoadreno, por perder mineralocorticoide e glicocorticoide, ele acaba tendo essa frequência cardíaca reduzida também. Ele perde muito volume, ele perde sódio e o sódio leva água consigo. Perfeito? Consegui esclarecer, Fernanda? Boa! Então, pessoal, aqui a gente finaliza o nosso simulado, o segundo simulado da UiVets. Deixa eu ver aqui com o pessoal aqui que as perguntas, deixa eu ver se nós já sabemos quando vai sair o edital. Estamos nos finalmente, tá, pessoal? Vamos repostar esse simulado ainda essa semana,
tá? Desculpa, o edital ainda é esta semana, acreditamos, estamos só no finalmente aqui para liberação junto com o Grupo Ânima, então acompanhem nas nossas redes, tanto na minha quanto na da Wivets, que nós postaremos em breve esse edital. Perfeito? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Em que dia ela acontece? Normalmente a prova acontece durante a semana e ela é feita online. Mas, de novo, aguardem o edital que em breve vai sair. Perfeito? Vai ter a parte 3 do simulado ou o edital já está para ver? O edital tá na boca do gol para sair, viu, Andressa? Então, em breve a gente já vai ter não só o edital, mas também a prova. E como conseguir o PDF dos simulados, professor? Aqui a gente deixou em contato na nossa rede social, tá? Os simulados, todos esses simulados. A questão de revisão eu fiz agora ao vivo com vocês, mas o pessoal aqui em cima já colocou um pouco do e-mail, mas se eu não me engano, até a Fernanda colocou, tem na nossa biografia da própria rede Wivets, no Instagram. Vocês conseguem entrar lá pelo nosso Instagram, deve estar no nosso Linktree, vocês clicam lá no link e baixam esse simulado, perfeito? E a Thalita me deixou aqui a pergunta, doutor, sabe dizer se os aprimorandos começam esse ano? Normalmente os aprimorandos eles começam em dezembro mesmo, viu? Tá? A não ser que tenha alguma grande mudança junto com o grupo Ânima, que eu acredito que não, mas costumam começar em dezembro mesmo. Tá? A prova vai ser durante a semana ou no final de semana. Provavelmente vai ser durante a semana, tá? Costuma ser numa sexta-feira, mas aguardem o edital que sairá em breve. Perfeito? Na inscrição vai poder selecionar mais de uma unidade. Lá vocês vão colocar na seleção, Gabriela, vocês vão colocar as unidades que vocês possuem preferência. E aí, por um ranqueamento por notas, essas opções elas vão ou se ampliando ou fechando, tá? Mas vai aparecer para vocês quais unidades vocês possuem de preferência. Idealmente falando, Tainara, vai ser sempre o simulado, você vai preferir escolher, você vai ter que escolher uma das áreas de predileção, ou clínica médica e internação, ou para a parte de cirurgia, anestesia, porque aí, com base nisso, a prova terá ramificação para as questões que sejam mais adequadas para a área de escolha. Perfeito, pessoal? Consegui esclarecer todas as dúvidas? Me falem aqui no chat para a gente finalizar. O que vocês acharam desse segundo simulado? Foi bacana? Gostaram da dinâmica, do jeito que fez? Do jeito que a gente fez aqui? Boa, que bom que gostou, pessoal. Que bom que vocês gostaram, Isadora, Isabelle, todo mundo que compartilhou. O pouquinho que eu consegui acompanhar, eu amei. Isso é muito bom. Então, eu que agradeço, na verdade, vocês aqui, porque junto com vocês eu fiz essa prova, fico feliz que juntos aqui conseguimos gabaritar o segundo simulado, e eu não falo isso da boca para fora, tanto que vocês viram que no começo até falhou um pouco da apresentação. Eu prefiro não olhar e tentar conduzir junto com vocês para construir basicamente o raciocínio clínico, que é uma das coisas que a gente mais prioriza dentro do nosso grupo, o raciocínio clínico. Perfeito, pessoal? Então aguardem a gente nessa semana. Muito provavelmente em breve já vai sair o edital para vocês já se inscreverem, fazerem tudo certinho, porque aparentemente quem acompanhou os dois simulados mandaram muito bem. Então agora eu vejo vocês na prova, pessoal. Até mais, excelente descanso a todos e uma boa semana. Tchau, tchau.